Irmãos, vamos dar prosseguimento na nossa série de mensagens em Gênesis. E eu queria convidá-los a abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 29. Nós leremos a partir do verso 14, o finalzinho do verso 14. Gênesis 29, finalzinho do verso 14. Todos acharam? Vou ler então, tá? Já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me, qual deve ser o seu salário? Ora, Labão tinha duas filhas. O nome da mais velha era Lia e da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Vamos orar? Poderoso Deus, Pai soberano, nós te rendemos graças, Senhor, porque mais um dia o Senhor derramou a tua graça e a tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor. E nos desse a bênção, Senhor, de estarmos reunidos aqui como irmãos para te render graças, louvores e adoração, Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, quebrante nossos corações essa noite, que a gente possa estar com o coração aberto para a tua palavra, que o que a gente ouvir aqui hoje, Senhor, a gente aplique em nosso dia a dia. Pai, aqui está a tua palavra, aqui está o teu servo, com toda a tua palavra, amado, com o teu servo. Então, somente me usa como instrumento em tuas mãos, para a honra e glória do teu nome e a edificação da tua igreja, Pai. E assim nós te oramos gratos, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre decepção. Decepção, frustração. E esse texto vai nos trazer isso essa noite. Então, só para contextualizar essa situação, vamos voltar um pouco, que Isaac, o pai de Jacó, manda ele até a terra de sua parentela na Mesopotâmia, uma cidade chamada Arã, para que Jacó encontrasse ali uma esposa. Isaac não queria que Jacó se relacionasse, se casasse com as mulheres ali da região. Então ele fala para Jacó: vai para a nossa terra, procura ali dentro da nossa parentela uma esposa para você. E no capítulo 29, no comecinho do capítulo 29, acontece esse encontro de Jacó ali com Raquel. Jacó chega num lugar onde tinha alguns pastores em volta de um poço, e ali ele tem um encontro com Raquel e meio que acontece aquela situação de amor à primeira vista ali. Jacó de cara bate o olho em Raquel e já começa a gostar dela. Então, a verdadeira intenção de Jacó naquela cidade era justamente encontrar uma esposa. Jacó se apaixona por Raquel ali desde do seu primeiro encontro com ela ali naquele poço. E
16 vai falar que Labão tinha mais uma filha chamada Lia, a filha mais velha. Diz assim: ora, Labão tinha duas filhas, o nome da mais velha era Lia e da mais nova Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. A expressão aqui, olhos meigos, a gente pode até achar que é uma expressão tanto quanto romântica, mas quer dizer que ela era sem brilho nos olhos. Ela não era tão atraente como a sua irmã mais nova. Então Jacó gostava muito de Raquel. Isso aqui vai falar no verso 18. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Naquele contexto, naquela época, era muito comum que se oferecesse um dote ao pai da noiva, à família da noiva. Só que tem um porém: Jacó nada tinha para oferecer, porque Jacó ele já foi para Arã ali correndo de seu irmão Esaú. Então ele já foi meio que fugido para ali, e ele não tinha nada. O que Jacó podia oferecer era trabalho, mão de obra. E é exatamente isso que ele faz. Ele oferece o seu trabalho por 7 anos em troca de ter Raquel como esposa. Vale lembrar e ressaltar que Jacó ele era um bom pastor de ovelhas. Essa era a formação de Jacó, digamos assim. Ele era um pastor de ovelhas. Labão diz: será melhor dar a você do que a algum outro homem. Fica aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias pelo tanto que amava. Então, o verso 19 deixa claro todo o sentimento, o quão Jacó gostava de Raquel, ao ponto de 7 anos parecerem poucos dias. Você trabalhar 7 anos é bastante tempo, mas o que ele sentia por ela e a forma como ele amava fez com que aquilo parecesse pouco tempo. E chega então o grande dia que esse prazo termina, e Jacó vai chegar ali em Labão e vai dizer: beleza, cumpri o prazo de trabalho, cumpri minha parte no nosso trato, agora me dá Raquel, que é o que diz o verso 21. Então disse a Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. O interessante é que Jacó ele já se refere a Raquel como sua esposa. Vale lembrar que nada tinha sido oficializado ainda. E a gente vai ver o porquê. O verso 22 vai falar: então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Então vai acontecer a festa de casamento. No Oriente, as festas de casamento, principalmente no contexto judaico, elas têm uma duração de 1 semana. E é mediante essa festividade que a união, o casamento ali ele é oficializado. Então Raquel ela não seria mais uma mulher solteira. A partir do casamento, Raquel se tornaria, a partir dessa festividade ficaria oficial que Raquel é uma mulher casada. Então não teria mais espaço ali para outros pretendentes que tentassem investir ali em Raquel. Está tudo oficial. Só que tem um porém. O verso 23 vai nos mostrar que Labão, o tio de Jacó, engana Jacó quando ele lhe dá Lia ao invés de Raquel por mulher. Diz assim: mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Verso 25: quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei com Raquel? Por que você me enganou? Dá para perceber pelo contexto que Jacó ele não percebe que não era Raquel ali com ele. E isso pode se dar por 3 motivos. O primeiro,
é que certamente era noite quando Labão vai entregar Lia a Jacó. Segundo, Lia certamente estava usando um véu nupcial que cobria o seu rosto. E terceiro, provavelmente Jacó tinha bebido bastante ali na festa de casamento, ficou meio com os sentidos um pouco, perturbado. E o irônico em toda essa situação é que parece que Deus está castigando Jacó por ter enganado seu pai e seu irmão anteriormente. É como se Deus estivesse fazendo com que Jacó provasse um pouco do seu próprio veneno. Então vale salientar que Jacó, ele engana o seu irmão Esaú 2 vezes e também usa desperteza para com seu pai Isaac. Se a gente voltar um pouco lá em Gênesis, no capítulo 25, do verso 29 ao 34, vai mostrar um pouco dessa malandragem, digamos assim, de Jacó para com seu irmão Esaú. Resumidamente, chega um momento em que Jacó está preparando uma refeição, seu irmão Esaú chega faminto e chega para Jacó e fala: me dá um pouco dessa comida. Aí ele: tá, mas tu vai ter que renunciar à tua primogenitura. Então Esaú renuncia a sua primogenitura por um prato de ensopado de lentilhas, que é isso que o texto vai dizer no verso no verso 31, a partir do verso 31, respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. E em Gênesis, capítulo 27, do 1 ao 36, vai nos mostrar que Jacó, ele se aproveita da visão cansada de seu pai Jacó por conta da idade e usa disso para roubar a bênção que Jacó daria ao seu irmão Esaú. Junto ali com sua mãe, eles planejam ali todo esse trâmite para que Jacó se passasse por Esaú e roubasse ali a bênção de Isaac, que é o que o texto vai falar no capítulo 27, aqui no verso 36. Disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó, já é a segunda vez que você me engana. Então, meio que Jacó está sofrendo ali as consequências de todas as suas ações. Mas Labão, prosseguindo com o texto, ele tenta soltar uma esperteza ali, que ele vai usar uma justificativa do porquê que ele fez aquilo. Labão vai dizer que o costume local é que se dê primeiro a filha mais velha em casamento antes da mais nova, que é o que vai dizer aqui no verso 26. Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha, o que é de uma má-fé muito grande, porque isso poderia ter sido explicado logo de primeira, quando eles acordaram com as coisas, para que Jacó tivesse Raquel por esposa. Então ele meio que tenta dar uma de doida ali, e diz: não, mas aqui é assim, aqui a gente não dá a filha mais nova em casamento primeiro, é a mais velha. E ele propõe ali um novo acordo para Jacó. Ele diz: deixe passar essa semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Então parece que Jacó encontrou alguém mais enganador do que ele em toda a sua trajetória, né? E vale salientar que o verdadeiro interesse de Labão
não era que Jacó permanecesse ali por conta da sua mão de obra. Jacó era bom no que ele fazia, então não tinha nada a ver com o costume local, tinha a ver com o trabalho. E é isso que o verso 27 deixa claro: deixe passar essa semana de núpcias e daremos a você também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Então, no fundo, era isso que Labão queria de Jacó, um pouco mais de tempo de trabalho. E ele queria tanto que Jacó permanecesse ali, que ele vai enganar Jacó mais umas 10 vezes posteriormente, que ele vai mudar o salário de Jacó de novo. E dos versos 28 a 30, o finalzinho do texto vai mostrar que Jacó, ele não levanta nenhuma objeção a esse novo acordo e concorda e permanece ali. Labão dá Raquel junto com uma serva, Bila, e Jacó trabalha para Labão por mais 7 anos. E eu queria começar a nossa reflexão essa noite com uma pergunta: o que te segura numa posição de frustração ou de decepção? O que é que te segura? Para onde é que você olha diante de situações assim? Decepção, frustração, injustiça são situações que nós, seres humanos, estamos fadados a passar. E se você nunca passou, pode ficar tranquilo que sua hora vai chegar. Você não vai se ver livre disso. A gente se decepciona com várias coisas, com os nossos amigos, com a nossa família e até mesmo com os nossos irmãos na fé. Em nossa vida, as decepções e frustrações vão ser uma constante. Vai acontecer frequentemente. Ninguém aqui está livre disso. Ninguém está livre de passar por essas coisas. Mas como é que eu lido com situações como essa? E as Escrituras, elas nos ensinam como é que nós temos que fazer em situações como essas. O que acontece é que a maioria das vezes, quando nós nos decepcionamos, ou então quando somos injustiçados, a gente tem muita sede de justiça. Isso não é um problema. Não é um problema você querer que as coisas sejam esclarecidas com a verdade. Você ser difamado, você ser injuriado. Não, peraí, não é assim, não foi isso que aconteceu. Isso não é problema nenhum. O problema está quando nós queremos ser os agentes de justiça. E por quê? Porque isso é um problema? Porque nós não somos justos. E entenda o que eu estou falando aqui. Eu não estou falando que nós não somos justos em questão de não somos justificados. Somos justificados em Cristo. O que eu estou querendo dizer é que o nosso senso de justiça, ele é muito deturpado. Muito deturpado. Então aquilo que a gente tem e quer como justiça, na maioria esmagadora das vezes, a gente também tem que ser sincero, se trata de mera vingança egoísta. O que vem em nossa mente e em nosso coração é pagar o mal que foi feito a nós com um mal ainda pior. E a gente sente prazer em agir dessa maneira. Você sente prazer em agir dessa forma. Mas é que está, é porque a justiça de Deus, ela é muito diferente e muito superior do que o nosso senso de justiça. E uma das coisas que me chama a atenção em toda essa história, que a gente acabou de ler, é que no finalzinho do texto vai mostrar que Jacó, ele aceita, mesmo depois de ter sido enganado, mesmo depois de ter sido ali ludibriado pelo seu tio, sangue do seu sangue, que é dessa forma que Labão vai se referir a ele no verso 14. Então Labão lhe disse: você é sangue do meu sangue. Que consideração! Você considerar como parente e enganar. Mesmo depois disso, ele topa, ele acata esse acordo. Vamos e convenhamos, Jacó poderia ter ido embora, ficado revoltado, mas ele topa. Então me surge a pergunta: e se nós, ao invés de querer ser os agentes da justiça de Deus, temos que suportar as decepções?
E se sim, como que eu faço isso? Como é que eu permaneço firme? Porque não é fácil. Não é fácil você manter uma postura diante de uma situação como essa, diante de um engano, diante de uma injustiça. Não é fácil. E a resposta é que é Deus quem nos sustenta. É Deus que é o meu alicerce para que eu permaneça firme diante de situações como essa. E quando nós falamos de decepção, nós não podemos deixar de tocar nesse assunto sem falar primeiramente do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém que sabe, sentiu na pele o que é isso. Em Lucas 22, quando Jesus está passando por toda aquela tremenda aflição, aquela angústia mortal ali no Getsemane, momentos antes de ser preso para ser julgado de maneira tão injusta, quando Jesus está em toda aquela angústia, o texto vai dizer que um anjo fortalecia Jesus. Então o Pai, ele providencia um sustento para o seu filho diante de uma hora tão sombria e tenebrosa. Jesus não estava sozinho ali. Que diria então o apóstolo Paulo? Será que Paulo nunca passou por decepções? Será que Paulo nunca chegou a passar por alguma frustração em sua caminhada, em seu ministério? Lá em 2 Timóteo, Paulo vai relatar a Timóteo o seu abandono em seu primeiro julgamento. Então nós vamos ver aqui uma situação de um homem que andou pregando o Evangelho, plantando igrejas, conhecendo pessoas, fazendo discípulos, se relacionando com pessoas, mas em um dos seus momentos mais difíceis de sua caminhada, se encontra completamente sozinho e abandonado. O texto vai dizer lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, do verso 16 a 18: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram, que isso não lhe seja cobrado. Mas aí tem uma situação que, quando eu leio esse texto, me quebra, que é o verso 17: mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me livrará e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja agora pelos séculos dos séculos. Amém. A gente vê um cara abandonado pelos seus irmãos, se vê diante de um julgamento, sendo julgado de maneira tão injusta e tão leviana, e olha em volta e não tem ninguém ali por ele. Ninguém para levantar a mão e dizer: eu conheço. Não. Se vocês acham que nossos irmãos naquele tempo, quando eram julgados, eles eram julgados de maneira justa, podem tirar o cavalo da chuva. Não era, não. Não era. E a gente tem que entender que Paulo, quando fala isso, que ninguém apareceu em sua defesa, Paulo não está falando isso com uma alegria muito grande no coração, não. Paulo era um ser humano como eu, como você. Tenta se colocar no lugar de Paulo numa situação como essa. Tenta imaginar aí, você diante de um julgamento injusto, precisando de alguém para falar ali, para testemunhar ao seu favor, e quando você olha em volta, você não vê ninguém. Às vezes na nossa vida a gente vai passar por algumas dificuldades e a gente vai olhar em volta e a gente vai estar sozinho. Sozinho. Mas esse homem abandonado encontra o seu conforto, o seu consolo, a força que ele precisa no seu Senhor. Apesar de tudo, Paulo não está olhando para os homens. Isso deixa bem claro, porque ele vai dizer que isso não lhe seja cobrado. Paulo está olhando para Cristo. É dali que Paulo tirou seu sustento para passar por toda aquela situação. Paulo estava preso quando ele escreveu isso, num lugar escuro, trevoso, o
pior lugar para se estar, em condições subhumanas, mas permanecia firme, forte, porque ele olhava para o nosso Senhor Jesus Cristo. E um dos pontos que eu queria trazer aqui é que não foi somente o seu amor por Raquel que fez com que Jacó suportasse com muita paciência o seu tio se aproveitando dele, mas a confiança na promessa que Deus tinha feito a ele. Um pouco antes da situação, em Betel, Jacó vai ter uma visão no qual o Senhor fala com ele, confirmando a promessa que ele tinha feito ao seu avô Abraão, ao seu pai Isaac, que lhe daria a terra por herança. Só um parêntese, Raquel, ela não podia ter filhos. Então, Jacó tem relações com sua primeira esposa, digamos assim, Lia, tem os seus filhos, que são os filhos que levam os nomes das tribos de Israel. Depois, Lia se vê infértil e fala: ó, deita com minha serva, ela vai ter filho, vai te dar filhos no meu lugar. Então, Jacó tem mais filhos. E eis que o Senhor tem compaixão de Raquel, e Raquel engravida, e é de Raquel que vem José, o antecessor de Moisés. Então, por mais que o texto, se a gente parar para observar, ele não menciona o nome de Deus, não menciona Deus aqui no texto, mas isso mostra para a gente que o Senhor está conduzindo tudo por trás das cortinas ali. Deus ainda continua agindo com sua soberania em toda a história. Paulo, mesmo abandonado por todos, encontra o seu consolo e as forças que precisa em Cristo, em saber que o Senhor estava com ele e que o Senhor sustentava. Eu já passei por uma situação muito grande de decepção na minha vida, do qual eu senti sinceramente ódio no coração por uma pessoa. Sabe quando você sentir ódio no coração ao ponto que, se você ouvir a voz dessa pessoa, lhe causa um ranço muito grande? Eu me afastei de amigos, e as pessoas vinham falar comigo dizendo: pô, velho, tu tá bem? Às vezes a galera pensava que eu estava com depressão, porque eu estava me isolando, mas era porque eu me conhecia, eu sabia o que estava passando dentro de mim, e eu orava ao Senhor pedindo que a justiça fosse feita, que as coisas se esclarecessem. E eu chorava de raiva. Até que um dia, eu orando pela mesma situação, eu senti um alívio muito grande, que era como se Deus falasse para mim, dizendo que era para me ficar tranquilo, que Ele estava cuidando de tudo estava sob o controle dele. Naquela noite, eu senti paz no meu coração. Por quê? Porque eu deixei de olhar para mim. Por mais que eu tivesse todas as razões, eu estava olhando muito para mim. E eu não estava conseguindo enxergar o que Deus estava fazendo ao meu redor. Então, a partir do momento que eu parei de olhar para mim e olhei para o Senhor, eu consegui sentir paz no coração. O Senhor me trouxe paz no coração. Porque não cabe a mim ser um agente de justiça. Já pensou se Paulo tivesse a oportunidade de cobrar de cada um que não foi, ele fosse visitando todas as igrejas, dizendo: velho, estava sozinho lá e ninguém foi. Vocês já são bonitos isso? Não, tudo suportado. Irmãos, por mais que nós nos decepcionemos e sejamos injustiçados e abandonados, o nosso Senhor não nos decepciona. Cristo não nos abandona. A gente aqui tem essa tendência de ter essa atitude para com Ele, de virar as costas, desonrar o nome dEle. Mas Ele não. O nosso Senhor é fiel, justo. O livro de Salmos é um dos meus favoritos nas Escrituras. É um tanto quanto controverso, um livro tão belo, você
falar que tem seus favoritos ali. Mas eu gosto muito de Davi por conta da forma como ele se coloca em humilhação diante de Deus e a forma como ele abre o coração para Deus, a sua alegria, a sua angústia e até mesmo quando ele pecava. E Davi vai falar no Salmo 27, no verso 10: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ele tinha essa convicção de que até a sua própria parentela poderia decepcionar. E é o que acontece, ele é perseguido pelo seu próprio filho. Mas ele sente uma alegria no coração de saber que o Senhor não o abandonaria, não o rejeitaria. E a gente vê isso na vida de Davi. Davi foi um cara que cometeu muitos erros. E era um homem segundo o coração de Deus. Mas cometeu muitos erros. Mas nunca foi abandonado. Nunca foi abandonado. Que em nossos momentos de decepções e frustrações, a gente não se preocupe em olhar para as outras pessoas. Sabe, tanta coisa pode ser resolvida em situações assim, com uma simples conversa. Fui ofendido, chama a pessoa que te ofendeu, senta, conversa, fala que você foi ofendido. Mas a gente tem uma tendência absurda de querer complicar as coisas. A gente acha que ficar em silêncio vai resolver tudo, só que tem um porém: a gente fica em silêncio com a pessoa que me frustrou, que me ofendeu, mas eu não fico em silêncio em chegar no meu outro irmão e falar. Eu não penso em ficar em silêncio diante disso. Não, com ele eu não quero falar, mas eu chego no meu irmão e falo: vai, fulano vacilou comigo. Mentiroso. Não confia nele não, se afasta. Aí eu falo para um, eu falo para outro. Daqui a pouco eu estou criando um grupo ao meu favor e termino criando uma divisão no corpo de Cristo. E isso desagrada profundamente o nosso Deus. Divisão na sua igreja. Se a gente parasse um pouco de pensar em si mesmo, a gente veria que isso é uma verdade. A gente tem que ter humildade, minha gente. Não só a humildade de chegar e pedir perdão, mas a humildade de chegar na pessoa e dizer: ó, você me machucou. Sabia que quando eu não ajo dessa maneira, eu estou sendo muito orgulhoso também? A gente tem que ter essa humildade. E para encerrar a nossa reflexão, eu queria trazer aqui algumas aplicações. A primeira dela é: em meio às decepções, não olhe para os homens, olhe para Cristo. Olhe para a única pessoa perfeita e justa na face da terra que realmente entende o que você está passando. Sabe quando você está conversando com alguém está abrindo o coração para você, você fala: eu entendo. Jesus pode falar isso para você com toda propriedade, porque Ele sabe. Ele sabe o que é passar por injustiça. Ele sabe o que é sofrer diante disso. Sabe como é que a gente pode ver isso claramente quando Jesus está diante de Pilatos? Pilatos pergunta se ele é rei. Jesus vai dizer: se eu fosse rei, os meus súditos não teriam permitido que eu fosse preso. Doze pessoas caminharam com ele, mas demonstraram fraqueza e abandonaram ele. Mas nada disso frustrou os planos de Deus, porque isso era para acontecer, tinha que acontecer. Um homem de dores, conhecedor da aflição, então ele sabe o que é isso. Mais do que ninguém, ele sabe. Então olha para ele, dobra os joelhos, se coloca diante do Senhor, abre o coração. O segundo ponto é que as Escrituras nos ensinam como podemos suportar as nossas decepções. O
O que a gente precisa fazer é abrir e ler. Gente, vocês não têm ideia da correria que foi para que a gente tivesse acesso a isso aqui, não. E a gente negligencia tanto. Será que isso aqui não é suficiente? Será que com tantos testemunhos de pessoas que passaram por isso aqui na Escritura, será que não vai servir para você em pelo menos uma situação, bicho? Abre, lê, aplica na tua vida. Se alimenta disso aqui. Terceira e última para encerrar é que, da mesma forma como nos frustramos e temos motivos de decepção, nós também decepcionaremos e seremos motivo de decepção. E se isso nunca aconteceu com você, pode ficar tranquilo, porque a sua hora também vai chegar. Alguém vai chegar em você e vai dizer: você me decepcionou, me chateei com você. Porque é muito fácil a gente olhar só para nós, né? E às vezes isso vai acontecer sem intenção. Mas que quando isso aconteça, ao invés de a gente procurar estar batendo boca, fofocando, criando partido, vamos ter a humildade de reconhecer, dizer: pô, me perdoa, não era isso que eu queria, minha intenção não era essa, não era machucar você. E se você realmente fez isso com maldade no coração, se apresse a pedir perdão para o seu irmão e ao seu Senhor. Amém, igreja? Vamos orar? Pai, te rendemos graças, Senhor, por tua palavra, Senhor. Palavra que tanto nos traz consolo, mas também nos disciplina e nos exorta, Pai. Senhor, nos ajude, Pai, diante de tantas decepções e frustrações que a gente possa passar na nossa vida, a gente permanecer com um olhar fixo em Ti, Pai, na tua palavra. Mas te pedimos a tua misericórdia, Deus. Precisamos de Ti, porque somos tão incapazes, temos uma tendência tão egoísta de olhar para o nosso próprio umbigo e acabamos tantas vezes, Senhor, sendo tão orgulhosos. Nos ajude, Senhor, nos ajude a suportar todas essas coisas, olhando para Ti, que o Senhor esteja ao nosso lado, que seja o Senhor a nossa força, o nosso sustento, que o Senhor fortaleça o nosso coração, a nossa mente e o nosso espírito. Pai, eu queria agradecer pela vida da Tua igreja, por cada um dos meus irmãos aqui presentes, pela liderança, Senhor, dessa igreja. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, que o Senhor conduza a Tua liderança conforme a Tua vontade, e que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, discernimento, para viver uma vida em louvor a Ti, Pai, dia após dia, não só um dia na semana, mas todo santo dia, Senhor. Que o Senhor abençoe o nosso restante de noite, nosso momento de comunhão, e que o Senhor nos leve em paz para nossas casas, Pai. Por tudo isso nós te oramos, Senhor, com o coração cheio de gratidão, em nome do Teu mais santo